estamos aqui de volta no podcast Filomena Legalmente Digital e hoje eu estou tendo a honra e o prazer de receber uma grande amiga, Andréia Costa, que é do escritório Albuquerque Costa, especialista em direitos das mulheres. E por que eu chamei ela? Porque nós vamos conversar sobre um tema extremamente importante, lembrando que hoje, todo dia, morrem pelo menos 4 mulheres de feminicídio no Brasil. Nós vamos conversar hoje sobre violência contra a mulher no ambiente digital. Tudo bom, Andréia? Tudo jóia, Filó. Muito prazer estar aqui no seu podcast. Para mim é uma alegria. Estava contando as horas para esse dia acontecer. A gente já tinha combinado algumas Sim, vezes. sim. Então, o convite para a gente, né, no escritório foi uma alegria. E a gente tem muita coisa para conversar, né? Porque, infelizmente, é um ambiente, né, em que nós, mulheres, estamos cada vez mais vulneráveis do que os outros locais, os outros espaços que a gente costuma ocupar. É incrível, né? Porque a mulher em qualquer espaço, seja físico e agora no digital, está assim, à mercê da violência sobre a questão de gênero. Mas, assim, Andréia, a gente sabe que a violência contra a mulher, ela não começa simplesmente na internet, pode até vir a iniciar na internet. Muitas vezes nas relações afetivas, elas começam antes, e o ambiente digital é um dos instrumentos de forma de causar essa violência na mulher. Isso, Confere? confiro. E assim a gente pode começar a nossa conversa, né, falando que essa violência contra a mulher no ambiente digital, ela pode se dar dentro de um contexto de um relacionamento abusivo, né, dentro de uma violência doméstica e familiar, ou fora de um relacionamento, Sim, certo? sim, sim. Por exemplo, o caso agora recente da Gisele, né, que foi a policial, né, que foi assassinada, que ficou várias provas de que o companheiro, né, o marido, o ex-marido dela, né, na verdade era marido, é Era ex porque ela marido, morreu, isso. exercia um controle, né, uma manipulação, uma violência psicológica muito forte, utilizando as redes sociais dela, né, no WhatsApp, Instagram, enfim. Então, esse é um exemplo clássico do uso da internet, do uso da tecnologia dentro como uma ferramenta para a prática, né, dos agressores da violência doméstica e familiar. Mas a gente também tem outras situações, como por exemplo, né, aquela conversa que vazou dos corredores aqui na beira-mar e que estavam falando sobre algumas pessoas, alguns médicos, né, algumas personalidades da sociedade, ou então até mesmo agora recentemente numa escola, que os meninos estavam manipulando as imagens de algumas coleguinhas e fazendo, né, não sei se eles chegaram a fazer a sextorção, né, usar a imagem delas É e para extorsão, né? extorquir dinheiro, mas de uma certa forma estava vazando imagens falsas criadas com a inteligência artificial e não tinha um relacionamento ali afetivo, não tinha uma relação de violência doméstica e familiar, né. Então assim, a internet, o âmbito digital, a mulher está vulnerável tanto dentro de um relacionamento como fora de um Fora dele. relacionamento. Mas em relação à sua pergunta, é muito importante, pontuar que de fato no relacionamento, casamento, união estável ou namoro, né, tem sido comum a presença dessa relação desequilibrada de poder, em que o homem controla, o homem monitora, o homem fiscaliza, o homem persegue, né, achando que, a princípio, né, sob a desculpa de que está protegendo, está Tem sendo uma cuidadoso. romantização desse suposto cuidado, né? Exatamente, é o que se chama de sexismo benevolente. Ele é uma forma, né, de que o homem se apresenta como um grande protetor, mas que no fundo tem ali uma insegurança Questão de e uma controle, né? questão de dominação e de controle em relação àquela mulher, em relação à sua companheira. Então, nem sempre a violência doméstica e familiar, ela já começa com a violência física. Ela vai se graduando, Ela né? vai evoluindo de uma violência,
Sutil, psicológica, né. sutil, que a princípio ela é proteção, né, "Não, não ande com essas suas amigas porque, né, cuidado com as redes sociais, a roupa que você utiliza, olha aqui a A foto que você foto. postou de biquíni", né. Começa ali, mas na verdade, ele a intenção é outra, de submeter à vontade dele, né. E aí a mulher vai cada vez mais ao longo desse relacionamento ficando sofrendo, em sofrimento psíquico, algumas chegam a tirar a própria vida, algumas acham que estão ficando louca, outras não conseguem sair do relacionamento de jeito nenhum, né. E assim, os instrumentos hoje da tecnologia têm sido muito utilizados. Chegam lá no escritório situações, por exemplo, Filó, de mulheres que estavam sendo monitoradas com, chips de que colocam no carro, Sim, eu sei o que né, é. Pra saber a pra localização, saber a né. localização exata, né, então elas são monitoradas o tempo inteiro e elas não sabiam. Essa cliente da gente, ela não sabia, ela É foi muito botar o Bluetooth interessante. e de repente apareceu no dispositivo. Andréia, e é interessante sobre o aspecto que, essa violência, ela as pessoas não a pessoa não percebe, a pessoa que está em casa no relacionamento, principalmente as mais jovens, né. "Ai, o namorado pede a senha, é prova de amor, vamos compatibilizar a mesma rede social", mas isso pode ser um sinal, se não que todo mundo que vai trocar essa senha de confiança, seja um caso de início de violência, mas pode ser uma grande sinalização para um relacionamento que vai ficar tóxico, né. Exatamente. E uma coisa é eu pegar, né, ter um relacionamento e meu marido, meu companheiro, se preocupar comigo, porque eu estou voltando de Uber para casa e ele pede para que eu compartilhe a minha Localização. localização. Aí tá claro que é zelo, é cuidado, é proteção, né, garantindo a minha segurança. Outra coisa é eu estar num canto, ele me ligar, eu não atender, ele ficar insistentemente me ligando, quando eu vejo tem 100 chamadas, não sei quantas mensagens com um monte de interrogação e ele pede para eu mandar a minha localização para provar que eu estou falando a verdade. Então isso já é controle, já é manipulação e a mulher, ela precisa ficar muito ligada, muito antenada em relação a esses sinais Padrões, né. sutis, que são padrões de relacionamento tóxico. Eu quando eu vinha para cá, eu pensando na conversa que a gente ia ter, e assim, você é tia de adolescentes, eu sou mãe de uma adolescente. E já ouvi várias conversas de: "Ah, a amiguinha tá namorando e tal", aí fulano fala: "Ah, fulana, toda semana ele é grosseiro", já a novinha, "é grosseiro com a fulana fica chateada e diz que não vai perdoar e na outra semana perdoa". Quer dizer, você vê que há esse movimento do relacionamento tóxico, ele tá desde cedo presente nas relações afetivas. Então é muito importante aquela questão de você monitorar esse tipo de coisa, porque isso muitas vezes vai para rede social, a menina novinha já tem que compartilhar senha, já tem que ficar submetida àquela situação de violência, ele já começa a perseguir, já começa a ameaçar: "Se você fizer tal coisa, eu deixo você", né. Exato. Então, assim, são coisas que são sutis, mas que a longo prazo pode se tornar realmente uma violência mais, potencializada, né. Exatamente. Teve até um caso que chegou na mídia, assim, porque era de famosos, né, mas parece que era Sim, o filho da Angélica e do Luciano Huck, que sim, tinha um perfil privado, né, sim. no Instagram e outro que é Público, né. público, e parece que ele tinha aceitado uma moça, uma influencer nesse privado, né, enfim. E aí a namorada não gostou e ficou aquele negócio, a Angélica se manifestou e a gente ó o tamanho do controle, né, que hoje existe dentro dessa faixa etária, né. E eu vivo falando para as minhas sobrinhas: "Vocês tomem, bastante atenção, tomem cuidado com o tipo de relacionamento que vocês estão construindo, né, que vocês estão tendo com os futuros namoradinhos de vocês. Se vocês não forem livres para fazerem o que quiserem, para falar com quem vocês quiserem, ter amizade com quem vocês quiserem, vocês estão sofrendo violência. Não tenho dúvida disso. É muito bom, porque assim, é importante a gente falar que quando a gente fala de violência no ambiente digital, talvez as pessoas ainda não percebam que tipos de violências podem acontecer no ambiente digital. Você citou, por exemplo, o deepfake, que é quando você manipula a foto
de outra pessoa. O deepfake na questão da mulher, você vai manipular a foto daquela mulher, algumas vezes vai tirar supostamente a roupa daquela mulher, e aí você vai ameaçar, vai constranger, vai expor aquela pessoa em público. Sim. E existem situações em que a mulher é exposta ao público, o que me choca mais é que, além dela sofrer essa violência da exposição íntima, ela é questionada na sua idoneidade. Por que que ela tirou a foto? Por que 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 ela ela não mandou. reagiu? Ou por que ela reagiu? Está exagerando? É mimimi? Por que que a mulher, ainda quando vítima, isso é uma pergunta bem profunda, ainda quando vítima, ela é culpada? É. Não, ela não é culpada, né. É uma construção social, É, né, isso é cultural. A gente, historicamente, a nossa sociedade ela é pautada, né, nesse protagonismo masculino e na figura de uma mulher submissa, né, de uma mulher que não está em evidência, que está restrita ao ambiente doméstico, às atividades de cuidado, etc e tal. E isso, ainda hoje, ela é uma é uma mola que movimenta é como a nossa sociedade, infelizmente, ainda funciona, né. Então, assim, um homem, ele não quando ele comete uma violência contra a mulher, geralmente, o olhar que se parte, e aí é o olhar do Estado, é o olhar da sociedade, da é o olhar da família, né? família, é sempre para a mulher. É como se nós tivéssemos dado causa, digamos assim, para que aquele homem agisse com violência. Está sendo feita uma pesquisa, né, com os homens que já estão cumprindo pena pelo crime de violência doméstica e familiar. Assim, os primeiros achados dos pesquisadores, Filó, é que nenhum homem reconhece que foi violento, que praticou violência. Eles dizem: "Ah, ela me provocou, Ela me ela não se traiu, né? comportou, ela me traiu, eu dizia que era para ela fazer, quando eu chegava em casa ela não fazia", como se de fato a gente não tivesse a nossa autonomia, a nossa independência, né, como se de fato a gente não tivesse a nossa liberdade. Então assim, essa questão de nós mulheres sermos constantemente questionadas, por exemplo, porque eu posso estar no meu relacionamento, no meu casamento, e ter uma parada com o meu marido de mandar foto, né, Nudes. nos nudes, né. Tô aqui, preparei o jantar, cheguei mais cedo, comprei aquela lingerie, dou aquela fotozinha, mando para ele. Não estou dizendo que eu faço isso, mas tem mulheres que fazem isso. Isso durante o relacionamento, ok, mas isso quando termina o relacionamento não pode ser utilizado pelo ex-marido, pelo ex-namorado, pelo ex-companheiro, como trunfo para manipular a mulher, para forçar a mulher a aceitar qualquer tipo de acordo numa separação, para ultrajar a mulher, para difamar a mulher, entendeu? Ele é proibido. O fato dela ter enviado, porque ela quis ter consentido com o envio daquelas imagens, ela não isso não dá Não direito autorizou a ela compartilhamento, exatamente, né? a compartilhar com quem quer que seja. E, aliás, isso é um assunto que eu sempre falo aqui, como a gente fala muito sobre direito de imagem, a questão da internet, a questão da LGPD. A LGPD até existe nesse caso. Você envia sua foto para alguém, ainda que seja com roupa. Você não está autorizando que ela compartilhe a sua foto Isso, com outro. Se você não pode o mais, você não pode o menos. Se eu mando uma foto para você sem roupa, isso não quer dizer que eu te autorizei a compartilhar aquela foto com outra pessoa. Então, assim, você exatamente. está sempre com a. Aí você, mas a mulher mandou. Mandou não é autorizar compartilhamento. É só você pensar nessa lógica. Se você manda um documento para uma empresa, ela pode compartilhar com outra empresa? Não, ela não pode. A mesma coisa na relação afetiva, são relações diferentes, mas se a gente pensar numa lógica, numa racionalidade sobre dados, sem mensurar a questão de gênero, poderia sair por aí e estaria tudo certo, né? Exatamente. Então, assim, é importante se dizer que, inclusive, a Lei Maria da Penha, ela já reconhece a questão da violência contra a mulher no ambiente digital. Sim, É sim. considerado violência psicológica? Violência psicológica. Violência psicológica, inclusive, mais recentemente, teve uma alteração no Código Penal que transformou a violência psicológica em crime, né. Então, assim,
tem tido algumas mudanças, né, por exemplo, a Lei Carolina Dickmann, que é você Importantíssimo, é um entrar marco. exatamente, foi um marco. Você, de alguma forma, adentrar dentro de um dispositivo de outra pessoa, eletrônico, roubar informações, roubar imagens e utilizar sem o consentimento dessa E pessoa, extorquindo dinheiro. trazendo um prejuízo financeiro, um prejuízo na fama, na imagem, etc., em qualquer que seja a ordem. Isso hoje é crime, né. Então, assim, a gente tem tido alguns avanços importantes, a Lei 15.123, agora de 2025, que trouxe essa questão da manipulação das imagens e do som das mulheres, né, Sim. em pela usando a inteligência artificial, é sim uma situação qualificada de violência psicológica. Então, assim Tu lembra que eu acho que foi o ano passado que teve a história das bailarinas do cantor Leonardo, em que usaram a inteligência artificial e colocaram como se elas dançassem sem roupa, isso, né, ali foi isso, deepfake, que aquele é um exemplo clássico de deepfake, e elas exatamente. tiveram que ir a público explicar que elas jamais dançariam daquela forma, nem o cantor se né, faria algo nesse sentido no corpo, que é voltado para a família e tal, mas a questão é a desproporção do que acontece na vida dessa pessoa. Depois que você lança uma imagem deturpada, uma informação equivocada, que mancha a credibilidade e a moral daquela mulher, por mais que ela tenha um espaço para dizer que não era ela, ou que aquilo não aconteceu, o estrago já está feito, Exato, porque tu vai para o campo da dúvida. Quem exato, está dizendo a verdade? exatamente. E às vezes, Filó, não precisa nem ser imagens veiculadas. Sim, Às do vezes é um grupo, né? vazamento de conversas, ou então são conversas fakes, conversas criadas que acabam com uma pessoa, né, acabam Sim, com a imagem da mulher. E algumas mulheres não conseguem, eh voltar para o centro, né, assim, não exatamente, conseguem mexe, né, superar aquele trauma, porque a é violência um trauma. psicológica já existe aí algumas, né, teorias nesse sentido, alguns ensaios de jurisprudência em reconhecer, dar o mesmo peso de A violência violência física. física. Às vezes eu acho até que ela se prolonga mais. Exato. Andréia, eu li, assim, aí você vai me corrigir, porque tu está mais nessa área do que eu hoje em dia, tá? Que as coletas de conversas de WhatsApp hoje, de imagens, elas não têm mais tanto peso no judiciário, principalmente para as questões familiares. Isso procede, e até onde isso realmente é viável, né? Porque muitas violências elas acontecem através do ambiente digital. Exatamente. E assim, a violência doméstica e familiar, ela é uma violência muito peculiar, porque ela acontece dentro do ambiente familiar, né, ou seja, Dentro de casa. dentro da intimidade, dentro de casa, e às vezes não tem como ter testemunha, né, Geralmente não tem. geralmente não tem. Então essas conversas, essas ameaças que surgem, né, dentro de dos aplicativos como o WhatsApp, elas precisam sim ser utilizadas, serem consideradas dentro de um processo judicial. Mas prova, Filó, digital, a gente precisa, trabalhar o tripé, que é integridade, autenticidade e contexto. O que é isso? Eu preciso que a prova seja íntegra, ou seja, ela não Sem pode ser recortes. manipulada. E sem recortes, É, né, só ela aqueles tem que pra ser do jeito que aconteceu, né? Aquela pessoa mesmo que enviou, essa pessoa mesmo que recebeu, né? A conversa tá, esse foi o texto, não pode ter. Quando a gente utiliza nos processos, a gente não faz nem marcação, grifo, nem nada, porque de fato a gente precisa primar pela lisura daquele documento, aquele print que a gente está fazendo ali, inserindo na peça. A autenticidade tem que ser a verdade dos fatos. E o contexto não dá para a gente recortar um negócio isolado sem trazer isolado. a conversa de antes Antes e e de depois. depois. Porque às vezes, de Exatamente. fato, né? Então, Fica assim, desconectado, é. né. Então, você tem que garantir a proteção dessa cadeia probatória, essa lisura, entendeu? Então, assim, Entendi. é aceito, mas dentro de um contexto e não pode ser a única prova.
é importante que você junte testemunha, é importante que você, né, guarde os vídeos. Hoje já existe a tecnologia, né, Em vem prol disso, também né. de um lado, e tanto ela pode ser utilizada para o mal, né, para fazer o crime, para cometer a violência, mas ela também pode ser Pra utilizada para proteger. proteger as mulheres. Tem algumas plataformas, a gente utiliza muito a Verifact, que é que você abre, né, você paga uma quantia, você abre a rede social, o que você quiser na internet, o WhatsApp, e ele lhe dá um tempo para você filmar. Então vai filmando tudo que tem no WhatsApp, no final Boa. registra, autentica, porque hoje fazer uma ata notarial é muito caro para algumas pessoas, né. Então, essas novas plataformas que têm surgido, têm nos ajudado muito a provar a autenticidade, a integridade desses prints, dessas conversas em WhatsApp. E o STJ tem aceito, né, quando o registro dessas provas, ela é feita por plataformas, né, ou por vias que de fato garantem a autenticidade. Então, o que é importante, se você, mulher, está passando por uma situação dessa, sofreu uma violência, recebeu uma mensagem desse tipo, está sendo perseguida, né, hoje Os nós temos stalkers, né. o cyberstalking ou somente o stalking, que hoje é lei, é crime. O que é que você tem que fazer? Correr para garantir a prova e fazer com que essa prova, né, seja pautada, seja colhida da forma mais segura e autêntica possível. Então não apague. Hum, Não, o bom é que doente com as clientes que chegam lá: "Eu apaguei tudo, eu estava com raiva", eu disse: a pessoa trabalha tanto no assunto que a pergunta que eu ia fazer ela já deu a resposta. É isso, eu ia te perguntar justamente isso, assim, aconteceu comigo, tô sendo stalkeada, tô sendo ameaçada, estão ameaçando com uma foto que nem sou eu pelada, mas estão como fizeram um "Isso". deepfake, estão dizendo que sou eu. O que é que eu posso fazer para me proteger numa situação de violência dentro da internet? Pronto, primeira coisa é calma, né. Respeito. Calma, respira, você não vai a primeira e nem vai ser a última, infelizmente. E registre tudo. Faça print, faça filmagem, vá no cartório, faça ata notarial se você tiver, né, condições. Que é a ata notarial? Você leva o seu celular para o cartório, vai lá uma pessoa, vai olhar tudo e E vai vai passar um fazer documento. um documento dizendo que aquilo ali tem autenticidade, foi visto por uma instituição de respeito. E existe essas outras plataformas já, que é num custo menor financeiro, e que de fato já tem um reconhecimento, uma credibilidade por parte dos tribunais. Então, registre tudo, veja, né, mostre para pessoas, né, de confiança, salve o contato, né, em relação a companheiros, como a gente atua muito na questão de violência contra a mulher em contexto Ambiente familiar, né. de família, a gente pede para tira da agenda, né, apaga da agenda o contato do seu ex, para que possa aparecer o nome dele, o nome não, o número do celular. Quando for fazer um print, tenta ver a data do print, né, faça o print direitinho. É comum, às vezes, a gente procurar a conversa Sim, na busca por uma palavra-chave, aí quando você vai fazer isso, não aparece o a número data, e né. nem a data. Então, Sim, assim, faça esse print registrando as informações importantes para que você possa levar para uma delegacia e fazer o boletim de ocorrência, que é o segundo passo. Teve calma, cuidou da prova, vai na delegacia, faz o boletim de ocorrência e, de preferência, já leva tudo organizado. Tira a dúvida vai na defensoria pública, né, se não tiver condições de pagar um advogado particular, ou então vá num advogado, né, especializado nisso, para que ele possa te ajudar e te dar as orientações para que você não fique no prejuízo e responsabilize, né, porque você precisa responsabilizar as pessoas que estão fazendo para isso que não por se você. repita com Pra que outras, né. exatamente, exatamente. Agora sim, um aspecto extremamente negativo, né, o nosso sistema de justiça, né, toda a nossa rede de proteção, Ainda é infelizmente, frágil, né. não está preparada, não está preparada.
A gente teve uma situação no escritório de uma moça que estava se relacionando com um rapaz pela internet e, né, era um relacionamento virtual e hoje, né, todo mundo, cada um com seu cada qual. Eu prefiro ainda ao viver a cores, Também, mas tem gente que já curte um lance virtual. virtual. Tinha tudo, inclusive relações sexuais. Ele filmava essas relações, né? E filmava a imagem dela, filmava ela fazendo, né, o striptease que ele pedia, filmava, enfim, né, Até as cenas que ele pedia. E ela ficou numa situação, porque de repente ele sumiu, ele tinha sim, todo um conteúdo pornográfico dela, né. dela, real, e ela chegou na delegacia para falar, para fazer um boletim de ocorrência e não conseguiu fazer esse boletim de ocorrência. Nem na delegacia da mulher, Porque nem na delegacia da mulher, porque não tinha ainda o tipo penal em relação a isso, porque não tinha, ela não tinha o ID da pessoa. da pessoa, os dados do computador da ela Como disse: é que ela vai ter, gente? "Pronto, quem tem que fazer isso não é a polícia, né?" Deveria, Então, assim, ainda existe aí um caminho né. muito longo para a gente E percorrer. André, e pensando principalmente nas meninas novinhas que estão começando a se relacionar, o que que a gente pode falar de sinalização de violência contra a mulher? Porque, assim, isso não começa só quando você já é adulta, isso pode ser em qualquer idade, em qualquer classe social. A gente pode conversar sobre esse aspecto, né, pensar em algumas coisas, porque na parte eu acredito, quando você está num relacionamento físico, a violência ela começa extra internet. Eu acho que na maioria dos casos. Mas existem casos que acontece de vir o contrário, começa na internet sob controle de senha, controle de foto, de localização, e depois, eventualmente, ele vai passar por uma esfera mais física, né. Isso. O ciclo da violência, Filó, ele funciona exatamente assim, né, ele não é muito difícil, existem situações sim que o cara nunca fez nada, nunca demonstrou nada e de repente, porque ela quis terminar o relacionamento, ele chegou e matou. Existe, tá. Mas geralmente começa de uma forma muito sutil. Eh proibindo algumas amizades, implicando com a roupa, pedindo para ter acesso ao celular, Até a né. forma de falar, né, amiga, a voz, o volume, começa a controlar tudo, né. A gente teve um caso no escritório que chegou um ponto, Filó, que a nossa cliente, ela não podia ficar sozinha com a mãe, ir sozinha para casa dos pais, visitar os pais, porque ela ia estar conversando assuntos que ele não sabia qual era. Ela só poderia se vestir do jeito dele, então ela só usava calça jeans, blusa de malha e tênis. Ela quando o cabelo dela começava a crescer, ele cortava e dizia que era para a gente doar para as crianças com câncer, né. Então assim, ela entrou numa faculdade, conseguiu entrar para fazer um curso, né, que ela queria muito, no vestibular seguinte ele também fez o mesmo curso, só para Pra ir para a monitorar. faculdade monitorar. Então, assim, ela não tinha amigos, nenhuma amiga dela prestava, todas eram gato velho, né, Vagabundo mesmo. vagabundas, né. Então, assim, a princípio e quando ela foi uma vez no escritório, ela foi acompanhada da mãe, a mãe disse a princípio a gente ficava: "Ai meu Deus, que bom que agora ela tem uma proteção, né, ele protege ela de tudo", ele ia pra parada, esperar ela, né, quando ela saía muito, ele vinha deixar ela em casa e acabava dormindo aqui, né, então assim, mas chegou um momento que a gente viu que eu fui com ela para o shopping, e ela achou bonito um vestido que a gente viu na Riachuelo, eu comprei, ela disse: "Não, mas eu não posso", porque ela não poderia gastar sem falar para ele o que é que ela ia gastar, porque tem um controle financeiro também. Tem. E aí ela pegou e disse assim: "Não mãe, mas eu não posso, eu estou sem dinheiro", ela disse: "Não, eu vou lhe dar isso, eu faço questão de lhe dar". Que quando ele viu ela com a sacola, que ela mostrou que era um vestido empolgado, ele deu um escândalo, fez uma cena, entendeu. Então assim, isso está acontecendo cada vez mais cedo. Esse controle, eu acho que você
teve outros namorados antes do seu marido, eu também tive meus namorados, e a gente sabe quando é um ciúme, né, que tudo bem, vai lá, a gente consegue administrar, e quando é um ciúme que você Uma certa começa patologia, né. exatamente a perder sua liberdade, que você começa a realmente ser excluída. E André, é interessante porque hoje existe um movimento na internet, machosfera, né, aquele Machosfera. machosfera. Então, assim, que você impulsiona garotos a já cedo a serem extremamente agressivos com mulheres, seja no mundo físico, seja no mundo virtual. E no mundo virtual tem mais peso ainda, porque Hum. geralmente ele desqualifica a mulher de todas as formas, desde a questão física, a questão emocional, a questão intelectual. Então a mulher ela é praticamente um zero à esquerda para eles, né. E estimula essa violência, no caso, por exemplo, teve o caso do rapaz que matou uma garota porque disse que não queria namorar com ele. Sim, Então esses casos eles estão proliferando na internet. muito. E o que me assusta também é que muitas meninas e mulheres ainda têm um padrão de normalizar isso e de fortalecer esse tipo de movimento. Então a gente precisa cada vez mais discutir esse assunto, como no podcast ou na televisão, numa roda de amigos, não só com mulheres, mas com homens também, né. Sim, sim. E saber quem são os nossos digital influencers, né, amiga? É, Porque assim, e aí eu acho que tem que ter uma responsabilização por parte, né, das plataformas, porque esse tipo de discurso, eu fico a lei do Felca foi maravilhosa sobre esse aspecto, né, exatamente. você responsabilizar as plataformas pelo Os jogos pelo conteúdo, né. conteúdo, criar regras, Compartilhamento é exatamente. necessário, não é a terra sem lei. Não Eu pode eu ser. sempre falo aqui, o que você não pode fazer no offline, você vai fazer não vai poder fazer no online também. Não tem Exatamente. sentido, liberdade de expressão, é liberdade de expressão desde que você não violente outros E direitos nem de outras incentivar. pessoas. Então você tem que ter um Exato. respeito aí, tem que ponderar o que é mais importante, se é a saúde mental de uma pessoa ou se é a liberdade de expressão, até onde é. Me assustou último um último viral dessa machosfera, né, que eram meninos, jovens, homens, né, de todas as idades, simulando, fazendo pequenos vídeos, como reagir diante de um não, de uma recusa da moça que você estava querendo conquistar, né. E assim, era cada vídeo horroroso, né, eles simulando esfaquear, simulando metralhar, simulando esmurrar. E isso tudo bem, pode ser veiculado, isso pode bombar, isso pode viralizar, isso pode uma pessoa pode Monetizar monetizar esse tipo de conteúdo. conteúdo, não dá, né. Então assim, a gente precisa, de uma certa forma, ver quem nós estamos seguindo, quais são as nossas referências, porque do jeito que acontece de uma forma muito subliminar, essa violência psicológica, né, nos relacionamentos abusivos, dentro do ambiente virtual, Filomena, tem sido um comportamento, é um discurso voltado para as mulheres. Não tem sido um discurso são homens falando para as mulheres, como elas devem se comportar, como o que é que elas precisam fazer para conquistar um homem de sucesso. E aí, tem envolve comportamento físico, imagem, né, tem que ser todo mundo puritana, né, não pode ser falar demais, tem que ser Não pode falar submissa, não alto. pode falar alto, tem que ser de uma determinada religião, ou tem que ser extremamente religiosa, né, temente a Deus, etc e tal. E assim, é um padrão que é um discurso que, de fato, coloca a mulher numa situação de submissão e de não reconhecimento de que isso é uma violência, entendeu? E por isso que é tão preocupante essas pessoas, né, estarem falando para mulheres e algumas mulheres estarem internalizando isso e seguindo essa cartilha, Sim, porque como é que vai ser daqui a pouco nós que daqui temos nossa autonomia, porque mulher não pode trabalhar, mulher que trabalha não cuida da família, não cuida do filho, os filhos estão tudo desajustados por culpa de quem? Por culpa da mulher. Pra cima da gente, não dá. mulher tem que ter autonomia financeira. Se a mulher não tiver autonomia financeira,
ela está fadada A ser uma a candidata. viver em violência e poder sofrer ser vítima de feminicídio. Não é que toda mulher que não trabalhe, Não, ela sofra isso, violência. É bem importante dizer isso, isso, porque isso é uma escolha da mulher e do isso. do E do do casal. casal. E existem infinitas situações de mulheres que não trabalham fora de casa, que Por cuidam de casa, da opção, família por opção, e e que o que é um marido é trabalho bacana também e que doméstico. tá tudo certo. Que por Exato. sinal é um trabalho para mim mais difícil que vir aqui. Eu acho Isso. tá tudo certo. Isso é uma Ai, demais. escolha, né, amiga? É uma escolha. Exatamente. Outra coisa é aquela mulher que ela é impedida de evoluir profissionalmente porque o marido não permite, porque ela tem que estar ao lado dele e ela não pode ter uma vida própria. Isso aí é outro É padrão. outro cenário, É outro padrão. é É outro preciso a cenário. gente falar isso, que fica parecendo que assim, a mulher que está em casa, ela não, não é Não, isso. não é isso, de jeito nenhum. Se foi uma opção, né, do casal, e de preferência aí vem a advogada aqui falando, né, Sim, faça um contrato, deixe tudo, contrato de namoro, faça um contrato contrato pré-nupcial. pré-nupcial, deixe tudo Isso. registrado, porque depois foi uma opção sua, meu amor, É, porque né? primeiro é meus nossos bens, depois é Nossos, meus bens e teus bens, e exatamente. aí complica E tudo e aí vira você, aí começa a virar violência patrimonial. exatamente, É isso. exatamente. André, eu sei, o teu escritório eu acho super interessante, eu conheço a André de muito tempo. A André tem um escritório que é voltado todo para atender essa questão familiar, voltado para as mulheres. Eu acho fantástico. Quando tu fala, não, eu estou atendendo só mulheres, eu disse, gente, que massa. Me diz aí como é o acolhimento que vocês fazem no escritório, para quem está precisando de uma advogada, um escritório bacana, que trata desse tipo de assunto. Engraçado que a gente, né, eu e a Paula, a gente começou o escritório como todo advogado faz, né, Sim, nichando por tema, por né, direito de tema de família, família, sim. trabalhista, tributário, enfim. E aí a gente começou no direito de família, sendo que cada cliente que sentava e começava a conversar com a gente e falava da história de vida, né, trazendo todo o contexto de violência, a gente começou, não, a gente precisa, né, cuidar disso daqui. Porque eu já fui vítima de violência doméstica, né? Eu já sofri, a Paula também já sofreu, então quem nunca, né? Então, assim, a gente, por conta da nossa própria história de vida, a gente acabou levando e decidindo fazer, realmente uma opção. Vamos nichar em mulheres, vamos tentar mostrar, né? Porque a gente precisa mudar esse cenário, a gente só consegue mudar esse cenário a partir da responsabilização dos nossos agressores. A gente só consegue mudar o sistema de justiça, as leis, criar jurisprudência, se uma mulher chegar a entrar com um processo, a fazer um boletim de ocorrência, né? Então, assim, vamos nichar nesse público, encorajá-las, porque geralmente quando a mulher ia procurar um advogado, era pensão, partilha de bens, De divórcio, alimentos, né? guarda e convivência. Sim. E às vezes, por exemplo, não tem como ter guarda compartilhada com uma pessoa que praticou durante 10 anos de casamento violência psicológica com você. Como é que você vai decidir junto com uma pessoa que nunca lhe ouviu? Então, já existe lei, uma alteração, uma lei que alterou a Lei Maria da Penha, prevendo que, de fato, quando há indício de violência, a regra tem que ser da guarda unilateral. Porque não tem como a mulher, é uma perpetuação da violência psicológica, o exercício da guarda compartilhada. Entendeu? Então, assim, a gente começou a ver que esse contexto de violência, ele impactava muito nas estruturas do direito de família. E aí a gente disse, não tem como a gente não ficar do lado das mulheres. E aí é uma escuta muito dolorosa, a gente sempre tem chocolate e lenço, Eu vejo, eu vejo. Vou lá tomar um café e comer chocolate, qualquer porque dia desse. é choro, né? É, E uma consulta que não é rápida, é uma consulta que a não pessoa dá vai para ser rápido. falando desde o início do namoro, e quando termina a fala, geralmente a gente precisa dar a má notícia, né? Dizer que ela sofre violência doméstica, né? Só Sim. eu quando É quando porque a pessoa acontece. não consegue nem se Não perceber, se né? percebe, não consegue. Muito bom. André, pois eu queria que tu desse assim tua mensagem final para o público de casa, para quem está assim, se viu aí na violência, porque a gente conversando, a pessoa abre a mente, não, realmente isso acontece comigo. Então, assim, para quem está passando por um problema grave como esse, que não tem coragem ainda de pedir ajuda, qual é a tua mensagem final?
A minha mensagem final é para você, mulher, menina, adolescente, que está aí começando, né, a se relacionar com os meninos, com os homens, está no relacionamento. Se você não tem liberdade, se você não tem a sua autonomia, se você está isolada da família, impedida, é controlada, é monitorada, é vigiada, se você não consegue ter amigos, né, se o seu celular não é um equipamento que é só seu, né, que ele precisa ter acesso. Preste atenção, você está vivendo um relacionamento tóxico e saia o quanto antes, porque esse monitoramento, essa violência, ela só escala. Começa nessa tentativa de controle, depois, né, vai num murro na mesa, num objeto jogado, né, num celular que é quebrado, jogado no chão, e aí vai evoluindo numa ameaça de morte, eu vou te estrangular. Então, você vai, aí tem, né, a lua de mel, o pedido de desculpa, né, o arrependimento. E quanto mais você fica nesse relacionamento, mais difícil fica de você sair, O porque mais seu intenso é a cérebro violência, vai né? se acomodando àquilo e achando aquilo normal, aquilo amor. E não é amor, é violência. Denuncia. E peça ajuda, busque sua rede de apoio, converse com a sua mãe, converse com seu pai, converse com as suas amigas. Não fique sozinha, tá? Excelente, André. Foi um prazer te Prazer receber foi no meu. podcast. Muito bom. Eu acho que muita gente em casa que está passando pelo problema e ainda nem tinha conseguido denominar realmente o que estava acontecendo, de repente pode ter dado um insight. E realmente, como a André fala, não fique sozinha, procure ajuda. Hoje a gente tem várias instituições que estão dispostas a ajudar Sim, essa mulher que sofre, né? A gente tem delegacias especializadas, tem sim. advogadas especializadas nesse acolhimento. Acolham as amigas que passam por esses problemas, Não as irmãs, julguem. não julgue, porque a violência ela não tem uma causa só, não é uma coisa que a pessoa fica porque quer, é um ciclo difícil de você realmente sair, mas não é impossível, por mais difícil que pareça. E o agressor, ele não tem a palavra assim, né? Não, geralmente ele é um Ele é príncipe, um é príncipe, maravilhoso, ele é né? gente fina, socialmente ele é ótimo. É isso. E para quem assistiu, curta bastante, compartilha e até a próxima. Obrigada, Filomena. Eu estou à disposição e eu amei participar desse seu podcast. Adorei. Até mais. Tchau, tchau, gente.